Então agora a gente vai prosseguir para um modelo ligeiramente mais interessante. A gente vai falar de um processo autoregressivo de ordem D. E o que a gente está dizendo por isso? A gente está imaginando uma série temporal, y1, y2 até yn, e para algum y suficientemente grande, quer dizer, yi com i maior que d, a gente vai ter que o yi ele vai ser o yi menos 1 vezes um φ, que vai ser um vetor, um φi menos 1 vezes yi menos 1, perdão, φ1 vezes y menos 1, mais φ2 vezes y menos 2, até mais φd vezes y menos d. E daí, em relação a tudo isso, a gente soma um ruído branco, um εi, que pode ser, sei lá, uma normal 0,1, por exemplo. Então esse é o processo autoregressivo de ordem D. Ele é uma cadeia de Markov de ordem D. E ele também é uma generalização do processo autoregressivo de ordem 1, que a gente viu na última aula. Então, processo ligeiramente mais interessante aí. Ainda não é uma das séries temporais mais avançadas que vocês veem no curso, mas é um pouquinho mais interessante. E a gente vai tratar aqui essa dimensão do processo autoregressivo, então essa D, ele é desconhecido. Então, os nossos dados podem ser gerados de um R1, de um R2, de um R3, a gente não sabe qual é a dimensão do processo autoregressivo. E é claro que vocês poderiam determinar a dimensão pelos diagnósticos que vocês veem em séries temporais, mas aqui a gente vai ver uma alternativa bayesiana. Então eu só vou gerar o processo aqui. Eu escolhi um processo autoregressivo de ordem 2, aqui o φ ele tem dimensão 2. E daí eu vou falar que o D, né, a dimensão do φ, então D igual a 2, N igual a 1000, vou gerar 1000 instâncias desse processo, e daí eu vou inicializar as primeiras D variáveis, na verdade nem precisa ser as primeiras D variáveis, as primeiras D variáveis, em vez de colocar 0 aqui, eu vou instanciar elas como normais padrão. Então, quer dizer, é uma cadeia de Markov de ordem D, então a gente precisa ter D observações aí para as condições da cadeia, para a matriz estar bem satisfeita, né, bem definida. A gente podia ter feito de outras formas, mas não importa muito. A dimensão vai ser pequena em relação ao tamanho da série, então o jeito que a gente inicializa não é muito importante. E daí a gente vai fazer simplesmente a condição que a gente tinha feito, né? Então a gente escreveu aqui o produto interno entre φ e as observações yi menos 1, yi menos d. Isso vai ser para gerar o yi, e daí a gente pega isso aí e soma uma normal, que é justamente aquilo que a gente tinha descrito antes. Então com isso a gente gerou nosso y. A gente pode dar um plot no y, sei lá. Daí a gente pode botar o y como uma série temporal para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui. Então a gente tem aqui um AR2, que é um processo estacionário, né, com esse φ. E o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a gente pode ter ARs diferentes a princípio, que estão gerando nosso processo. Pode ser um AR0, que é simplesmente os nossos dados vêm é tudo ruído branco. Pode ser um R1, pode ser um R2. A gente vai falar que no máximo ele é um ARK. Isso só para a gente não ter dificuldades computacionais ali para frente. Mas a princípio, fazendo um metrópolis transdimensional ligeiramente diferente, a gente poderia evitar esse problema. Mas aqui a gente vai falar que ele é no máximo um RK, e eu coloquei aqui K igual a 5. A gente está em dúvida se o nosso processo é um R0, R1, R2, R3, R4 ou um R5. A gente gostaria de obter as posteriores. E é muito comum a gente usar um R com uma dimensão muito maior do que essa, né? E a gente tem que especificar o nosso modelo. Então, primeiro a gente tem que colocar uma a priori sobre os modelos, né? E aqui eu vou começar a desenvolver uma ideia aqui,
gente vai colocar uma priori sobre os modelos que induz esparsidade. Então aqui a gente está colocando uma geométrica, e daí a gente sabe que a geométrica ela tem um comportamento decrescente, né? Então a probabilidade dela ser igual a zero é maior do que a probabilidade dela ser 1, que é maior que a probabilidade dela ser 2. Inclusive ela tem um decaimento exponencial, né? Então essa geométrica ela vai, quanto maior o k, menor é a probabilidade, quer dizer, quanto maior o j, menor é a probabilidade de m igual a j. Isso para a gente privilegiar, na priori, modelos mais simples em relação a modelos mais complicados. Isso aqui é uma parte de modelagem que não tem tanto a ver com o nosso metrópolis transdimensional, mas é uma ideia interessante. É uma geométrica truncada em K. Então, não vai passar do K igual a 5, do M igual a 5. Daí a gente tem que determinar o que é o φj dado M igual a J. E a gente vai falar que eles são I e D, né? E cada um dos φj's é uma normal com média 0 e desvio padrão 0,3. Está colocando um desvio padrão um pouco menor aí, porque lembra que para o processo AR ser estacionário, os nossos parâmetros φ, eles têm que estar lá dentro, tem que satisfazer certas condições ali, né? Tem que satisfazer uma equação que garante que o nosso processo é estacionário. Então, em particular, nenhum φ pode ser maior que 1. Né? Então, para a gente ter essas condições mais ou menos satisfeitas e obter um processo estacionário, isso aqui não garante que o processo vai ser estacionário, mas para mais ou menos garantir a priori que o processo é estacionário, a gente colocou isso aqui, essa a priori aqui. Ela não garante que o processo é estacionário, tem uma baixa probabilidade dele não ser estacionário, mas com alta probabilidade ele vai ser estacionário. E daí, por último, o y, dado o φj e o m, vai ser um RJ com parâmetros φj. Daí a verossimilhança é calculada ali do jeito que a gente escreveu aqui. E daí a gente tem que fazer a nossa equiparação entre os modelos. A gente tem que completar com a nossa variável u os modelos que têm dimensão menor. E daí a gente tem que fazer uma função bijetora que liga modelos. E nesse caso a gente não vai ser muito criativo também nessa função bijetora. A gente vai fazer o mesmo truque que a gente tinha no caso anterior, que é um truque que é usado até com relativa frequência. Então a gente vai falar que o modelo MI, M igual a I, né? Ele vai ter os parâmetros φ1, φ2 até o φi, e daí a gente vai completando de variáveis o 1 até, e no caso aqui na verdade a gente vai até o J e passa, a gente vai até o K. E o M igual a J, ele faz a mesma coisa, e ele vai completar até, no caso do K, seria K menos I aqui. Né? E aqui no caso do modelo J, ele vai até K menos J. Então, a gente vai, no final das contas, o nosso maior espaço seria o RK, que ele tem K parâmetros, né? E para a gente completar os outros, a gente vai colocar um número de variáveis U que a gente precisa para completar. Então, por exemplo, se a gente tem M igual a 1, a gente tem um único parâmetro, então a gente tem que completar 4 variáveis U para ter dimensão 5. E, em geral, se a gente tem um M igual a I, a gente vai ter que completar K menos I variáveis U para completar a dimensão K, que é do maior autoregressivo que a gente está considerando. A gente vai fazer uma bijeção. Então, no modelo, a gente está considerando aqui I menor que J, né, para poder fazer essa equiparação. E por isso que, como I menor que J, os U's começam antes aqui. E a gente vai fazer que o φ1 está ligado ao φ1 e o φi está ligado ao φi. Só que daí o U1 ele vai estar ligado ao φi mais 1. E daí o J
ele vai estar, eu acho que é o J-I, na verdade, né? Ele vai estar ligado ao φJ e assim por diante. Daí a gente vai ter vários U's aqui que vão estar ligados uns aos outros. Mas simplesmente uma identidade entre eles, né? Então o φ1 no modelo I é igual ao φ1 no modelo J. E assim por diante até que a gente chega nos últimos U's aqui que vão estar equiparados também. Então, essa é só um jeito pouco criativo de fazer as equivalências entre os modelos, mas que pode funcionar muitas vezes. E daí em algum momento a gente vai rodar o nosso Metrópolis e a gente vai ter que calcular uma função que é proporcional à densidade de interesse que a gente tem. A gente quer saber o que é o f de m θ, no caso o f de m φ aqui, né, dado y. E a gente vai fazer o truque clássico, né, que o f de m φ dado y, ele é proporcional ao f de m φ e y, né? E daí a gente pode decompor o f de m φ y como sendo f de m vezes f de φ dado m vezes f de y dado m e θ. E daí, quer dizer, o que é proporcional é isso aqui, né? E daí, usando isso aqui, a gente vai calcular o log da densidade que a gente tem interesse. E daí, novamente reprisando, né? O Monte Carlo transdimensional, apesar do nome, ele é simplesmente um caso particular do Metropolis Hashings. A gente vai usar o nosso código desde a aula 2 aí do Metropolis Hashings. Então, deixa ele minimizado aqui. E daí a gente tem que pensar sobre o que é os nossos parâmetros, né? Quer dizer, o que são os parâmetros que a gente vai passar para o Metrópolis. Então, o que vai ser o LD-prop, o LD-target, o que é o R-prop e assim por diante. Então, a gente vai desenvolver isso agora para o nosso ARD. Então, o que é o LD-target? É a nossa densidade da qual a gente está querendo simular. E a gente vai passar certos parâmetros aqui. Então, aqui param é o modelo. E o modelo pode ser 0, 1 até K. Né? Pode ser um R0, um R1 até um ARK. E daí os nossos parâmetros de 2 até K mais 1, eles são parâmetros que são ou φ ou U, né? Dependendo aí. Então, no caso, se o nosso parâmetro, por exemplo, se o nosso parâmetro 1 é igual a 1, que significa que a gente está no R1, então o parâmetro 2 ele vai ser o nosso φ1, e os parâmetros de 3 até K mais 1, eles vão ser os nossos U's, né? Então vai ser o 1 até o K menos 1. Então isso seria quando o parâmetro 1 é igual a 2. Se o parâmetro 1 é igual a 1, né? Se o parâmetro 1 é igual a 2, daí o nosso parâmetro 2, 3, ele vai ser o φ1, φ2, e o parâmetro de 4 até K mais 1 vai ser o 1 até o K menos 2. Então é assim que a gente está organizando os nossos parâmetros. É um bom jeito de organizar os parâmetros por causa daquela nossa função identidade que a gente está usando. Então vai ser fácil a gente programar essa função identidade usando essa ordenação dos parâmetros. E como que é a nossa densidade? Bem, em primeiro lugar, a gente vai selecionar algumas coisas. A dimensão do ARD vai ser justamente o nosso parâmetro 1. A gente vai selecionar o que é o φ aqui dentro. Então, lembra que o parâmetro 1, ou seja, a nossa dimensão, vai determinar quantos φs a gente tem. A gente vai ter os φs indo de 2 até parâmetro 1 mais 1.
Isso porque, então, por exemplo, se a gente está no AR1, né, nosso parâmetro 1 vai ser 1, então ele vai estar pegando do 2 até 1 mais 1, que é 2, né? Ele vai estar pegando um único parâmetro aqui como sendo o φ. Se, por exemplo, o nosso D é igual a 2, ele vai estar indo de 2 até 3, ele vai pegar 2 φs e assim por diante. Né? Ele vai falar que o U é todo o resto. Então ele vai separar 1 mais 2, né? O que sobrou daqui, até K mais 1. Isso vai ser o U. Então vai ser importante a gente separar o U do φ na hora de especificar a nossa verossimilhança. E aí tem só dois casinhos fronteira que a gente tem que tomar cuidado, que se a gente está num R0, o φ é simplesmente um vetor vazio, né? No R0 a gente não tem parâmetros, e se a gente está no RK, daí o U que é vazio, né? O U não vai ter nada, porque o RK ele é um modelo completamente saturado, né? Um modelo que a gente está usando todos os parâmetros que a gente tem disponível, então não sobra nada para a completação do Monte Carlo transdimensional. E agora a gente vai começar a especificar a nossa posteriori. Né? Então a gente começa falando que a gente vai pegar o log da probabilidade a priori do modelo. Lembra aqui a probabilidade a priori do modelo, que qual é o modelo? É o param 1. Vai ser uma geométrica truncada aqui. Então vai ser o log da densidade de uma geométrica meio, que é essa primeira parte que a gente está escrevendo aqui. Daí a segunda parte vai ser a densidade do φ. E a gente especificou que o φ, cada φ é uma normal de média 0 e desvio padrão 0,3, que é o que está aqui. Inclusive, em algum lugar aqui eu tenho que colocar a variância 0,3 ao quadrado, né? Então, o φ é uma normal de média 0 e variância 0, e desvio padrão 0,3. E a gente, como ele é um vetor, a gente está pegando a soma do log das densidades. E da mesma forma, a gente tem um grau de liberdade aqui. Eu não me preocupei muito com isso. Depois a gente pode até discutir estratégias melhores para escolher qual é a densidade do U. Mas a gente pegou... Existem certas densidades que facilitam, densidades no U que facilitam a proposta transdimensional. Mas aqui a gente vai, por enquanto, deixar só o U variando livremente. A gente vai colocar que o U também é uma normal de média 0 e desvio padrão 0,3. A gente pegou a soma do log dos U's. E daí a gente tem que pegar a densidade dos primeiros Dy. Então lembra que é uma cadeia de Markov de ordem D, então os primeiros Dy são um pouquinho complicado de definir qual é a densidade deles. A gente vai falar que os primeiros D são simplesmente uma normal 0,1 e eles são I e D. A gente não precisava determinar dessa forma, mas por enquanto a gente especificou que é deste jeito que os primeiros D são gerados dentro do nosso ARD. E daí a gente, do I de D mais 1 até N, esse é o pedaço que vai ser realmente importante na determinação da verossimilhança, né? Que a gente vai ter, está pegando um N suficientemente grande, tá? De tal forma que quase todos os de D mais 1 até N tem muito mais do que de 1 até D. E daí a gente vai especificar que o mu, né, a média do YI, ele vai ser aquele produto interno entre φ e o vetor de YI menos 1 até YI menos D. E daí a gente vai simplesmente falar que a nossa verossimilhança vai ser, a nossa log verossimilhança vai ser a nossa log verossimilhança mais a log verossimilhança dessa observação, que é o log de uma normal, calculada no YI, e com média mu e desvio padrão 1, que é o que a gente especificou como sendo o desvio padrão das observações, o ruído branco. A gente poderia fazer mais geral o nosso Monte Carlo depois para um desvio padrão desconhecido, alguma coisa assim, mas por enquanto a gente deixou ele conhecido igual a 1. E daí a gente devolve o log de uma razão que é proporcional a posteriori aqui, como sendo o AUX aqui. Então esse é uma quantidade que é proporcional, né, ao log da nossa posteriori. E então isso aqui que está especificando qual é a densidade da qual a gente quer simular. E agora a gente tem que pensar na proposta
e portanto, na densidade da proposta. Né? Esses são um pouquinho mais fáceis. Então, a gente também a gente vai querer fazer algumas propostas interdimensionais e algumas propostas, ou melhor, intradimensionais, né, dentro da dimensão, e algumas propostas transdimensionais, então entre dimensões. E nesse caso a gente não tem só 2 modelos, né? A gente tem K modelos. Então a gente pode pensar um pouco mais sobre como vai ser a proposta de um modelo para outro. E talvez valha a pena a gente ir para a lousa para pensar rapidinho sobre isso. Então a gente vai ter os modelos 1, 2, 3, até K, né? E o jeito que a gente vai fazer a nossa proposta por alguma razão ele não está atualizando ainda. Bem, não preciso fazer isso na lousa. Vamos fazer no R. Lembra que a gente vai ter os modelos, né? E os nossos modelos vão ser o modelo 1, o modelo 2, o modelo 3, até o modelo K. Então esses aqui a gente está representando os modelos, né? E a gente tem que fazer uma proposta de ir de um determinado modelo para outro. E o nosso jeito que a gente vai fazer a proposta é, se você está no modelo 1, então a gente vai propor necessariamente ir para o modelo 2. Agora, se você está no modelo 2, a gente vai falar aqui com probabilidade meio. Com probabilidade meio pode ir para o modelo 1. E com probabilidade meio pode ir para o modelo 3. E a gente vai meio que seguindo essa estrutura, né? Quer dizer, dá para ver que o modelo 3, o R3, né? Com probabilidade meio ele sugere ir para um R2 e com probabilidade meio ele sugere ir para um AR4, né? E assim por diante. O único outro caso limite que a gente tem que se preocupar é no ARK. Então, no RK ele não tem nenhum vizinho, né? Ele não tem ele só tem um vizinho, ele não tem o RK mais 1. Então a gente vai sugerir que com probabilidade 1, se ele está no ARK, ele vai propor ir para o ARK K-1 com probabilidade 1. Então, como eu estava sem a lousa, a gente simplesmente desenhou em ACIART. Se tiver algum fã de ACIART, talvez ele goste. Esse é o esquema das nossas propostas. Vamos só completar, dado que a gente começou isso aqui. E aqui a gente tem 3 pontinhos, né? Então o 1 ele vai propor ir para o 2 com probabilidade 1, o K ele vai propor ir para o K-1 com probabilidade 1, e o resto ele vai propor. Agora o meu toque está batendo, quer dizer, eu gostaria que essas setinhas fossem todas iguais, né? Então, pronto, melhorou. E os outros vão para um dos 2 vizinhos com probabilidade de meio para cada um dos vizinhos. Então, o 2 pode ir para o 1 e para o 3, o 3 pode ir para o 2 e para o 4 e assim por diante. Então, vamos deixar isso aqui. E agora a gente tem que programar as propostas. Então, com probabilidade P, a gente sugere fazer um caso transdimensional. E daí tem esse case when aqui. Então, se a gente está no 1, ele propõe ir para o 2 e mantém todos os outros parâmetros igual. Isso a gente está mantendo todos os parâmetros iguais por causa daquela equivalência. A gente está fazendo a função identidade como sendo a nossa função objetora.
Uma coisa da função identidade é que lembra que a gente tem que calcular o determinante do jacobiano. O determinante do jacobiano da identidade é 1. Então a gente nem tem que se preocupar com isso. Daí tem um outro caso em que a gente está... O nosso primeiro parâmetro é o K, né? Então a gente está no RK. E daí a gente propõe ir para um RK-1 com probabilidade 1. E os outros parâmetros ficam onde estão. E daí, caso contrário, né? Caso a gente nem está no R1 nem no RK, a gente vai pegar o nosso parâmetro que a gente está, então a gente está num RJ, né? E a gente vai somar ou -1 ou a gente vai somar 1 com probabilidade meio. Então, com probabilidade meio a gente vai para um RJ-1 e com probabilidade meio a gente vai para um RJ mais 1. E os outros parâmetros continuam onde eles estão, porque todos os nossos H são equivalências. Então, essa é a nossa proposta transdimensional. E daí a gente tem a nossa proposta intradimensional. Então, caso contrário, e aqui eu vou fazer o caso bem vanilla aqui, não vou me preocupar muito sobre como fazer a proposta intradimensional. Não é uma boa ideia, geralmente a gente quer ter uma alta taxa de aceitação e se movimentar bastante, mas eu vou fazer que nem no caso anterior. Eu vou pegar uma dimensão aleatoriamente dentre as dimensões existentes, então de 2 até k mais 1, e eu vou naquela dimensão, eu vou somar uma normal de média 0 e desvio padrão 0,3. E eu simplesmente vou devolver isso como sendo a proposta. Então, a gente continua dentro do mesmo... A proposta 1 nunca é modificada, né? Então, o parâmetro 1 nunca é modificado. Então, a gente continua num modelo de AR de mesma dimensão que a gente estava antes, e ou a gente altera algum φ propõe alterar o φ daquele modelo, ou a gente altera algum U daquele modelo, somando simplesmente ruído branco. Esse também é um caso em que a gente, em vez de estar em um Metropolis Hastings, a gente está num Metropolis simples, né? Então, é aquele caso em que a razão das densidades das propostas corta e dá 1. Então, a gente nem precisava se preocupar muito com o nosso LDprop aqui, no caso intradimensional, mas a gente vai fazer tudo, a gente vai programar tudo certinho. A gente talvez a gente nem devesse programar o caso intradimensional para facilitar o número de contas que o nosso Metropolis tem que fazer. Mas por hora a gente não está se preocupado tanto com eficiência computacional. Muitas vezes, se a gente tem certas ideias analíticas do que está acontecendo, a gente pode aumentar a eficiência computacional. Se a gente não faz a menor ideia das contas do desenvolvimento analítico, a gente pode só fazer tudo muito certinho. Nosso computador vai fazer um monte de cancelamentos, né? Ele vai fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou vai fazer 10 dividido por 10, 50 dividido por 50. A gente não precisa entender o que está acontecendo, a gente só está pagando o preço de não desenvolver as coisas com mais contas, mais ineficiência computacional. E daí aqui a gente tem que pensar no LDprop, né? Em primeiro lugar, se o nosso parâmetro, se a nossa proposta está alterando, se a gente está no caso transdimensional, né? Para 1 é diferente de prop 1. E daí nesse caso, em primeiro lugar, a gente tem um log P que está vindo simplesmente da probabilidade da gente sugerir o passo transdimensional, né? E daí, se a gente não está no caso 1 e nem está no caso K, daí a gente também vai somar um log meio, né? Porque nesses dois casos tem com probabilidade meio a gente vai para o J-1 e com probabilidade meio a gente vai para o J mais 1, né? E no outro, se a gente está no 1 ou no K, a gente somaria log de 1, né? Porque com probabilidade de 1 a gente vai ou para o 2 ou para o K-1, mas log de 1 é 0, então a gente nem tem que fazer isso aí. Então aqui a gente concluiu o LDprop para o caso transdimensional. Então vamos minimizar o caso transdimensional. E daí aqui a gente tem o LDprop para o caso em que a dimensão é mantida. Então esse é simplesmente o LDprop para o caso vanilla, assim, que a gente está dentro de um determinado ARJ, né, ou um determinado ARD, e a gente está só sugerindo mudar os parâmetros dele. Então a gente vai
gente vai pegar o log de 1 menos p, dizendo que a gente escolheu com probabilidade de 1 menos p ficar dentro desse caso, mais log de 1 sobre k, né? E esse log de 1 sobre k, ele é simplesmente com probabilidade de 1 sobre k, a gente escolheu alterar a dimensão, alguma dimensão, né? Que é a dimensão j. Então, esse 1 sobre k está vindo justamente pelo fato da gente dar esse sample aqui na dimensão. Mas na prática, esses dois caras aqui eles sempre vão cancelar quando a gente está dando um traço intradimensional, então a gente nem precisava ter colocado eles. A gente poderia ter começado direto como zero. Mas vamos colocar eles aqui para escrever certinho a razão do Metropolis Sightings, né? E vocês vocês podem fazer a conta para ver que isso sempre vai cortar mesmo. E daí a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez no exemplo anterior. A gente vai varrendo, né, todos os parâmetros do modelo. E se o parâmetro na proposta é diferente do parâmetro, daí a gente vai simplesmente somar a densidade, o log da densidade aí do nosso ruído que a gente colocou, que vai ser simplesmente a normal na diferença entre a proposta e o parâmetro, com média 0 e desvio padrão 0,3, que é o que a gente estava somando aí no nosso Metropolis intradimensional. Então, com isso, a gente terminou de colocar o LDProp. Na prática mesmo, a única coisa que não está cancelando dentro desse LDProp é esse cara aqui. Então, dentro do passo transdimensional, às vezes ele vai ter um log meio que não vai cancelar com o log 1, mas todos os outros caras eles estão cancelando, então a gente podia simplificar o LDProp bastante, que ainda daria um Metropolis válido. Só daria um Metropolis ligeiramente mais eficiente computacionalmente. A gente não precisa fazer isso. E agora, com todos esses 3 funções aí que são necessárias para o Metropolis, então deixa eu colocar elas aqui. A gente pode... somente zeros podem ser junto com... Eu provavelmente fiz alguma bobagem aqui no que estava rodando. Pronto. Eu tinha instanciado alguma besteira, mas agora ele está rodando. Esse é um pouquinho mais lento do que aquela regressão com 2 modelos, né? Tem muito mais contas que a gente está fazendo. Ele roda relativamente fácil. Deve ser menos de 1 minuto da última vez que eu fiz. E talvez vocês pudessem também pensar em como deixar o LDProp ligeiramente mais eficiente, né? Ou pensar em algum RProp melhor. A gente, em última análise, a gente poderia até fazer um HMC, quando a gente está fazendo a proposta intradimensional, a gente poderia fazer a proposta intradimensional por meio de um HMC, né? Uma proposta muito mais eficiente, e a proposta transdimensional a gente faz por meio da função objetora, né, que a gente fez. Então, à medida que a gente vai fazendo coisas mais complicadas, né, não só a gente faz modelos encaixados, mas a gente fizesse ARs extremamente grandes, né, sei lá, se a gente quisesse fazer até o R100, por exemplo. Daí talvez a gente quisesse fazer mudanças dentro no passo intradimensional por meio do HMC. Ou a nossa proposta de mudar uma única dimensão no espaço de dimensão 100 seria absurdamente ruim, né? Mas como a gente está pegando só a dimensão de 1 a 5, a gente está, vamos falar assim, baixa dimensionalidade, mesmo aquela nossa proposta de só mudar uma coordenada de cada vez vai funcionar relativamente bem. Daí a gente tem uma lista no nosso Metropolis padrão ali, a gente vai transformar ela num vetor aqui, a gente vai organizar num table, né, num data frame, em que a primeira coluna é o M e a segunda coluna é também um table, mas ela vai ter todos os outros parâmetros. A gente tem que tomar cuidado que ainda que eu tenha chamado de phi aqui, esse phi ele vai estar uma mistura dos phis com os u's. E daí eu posso agora olhar uma olhada para qual a nossa posteriori sobre os modelos, né? Então, quando a gente vê aqui, a gente vê que ele quase nunca escolhe o AR0, daí de vez em quando ele vai escolher o AR1,
quase todas as simulações ele escolheu o R2, de vez em quando ele visita o R4, o R3, perdão, e raramente aqui ele visita o R4. O R5 ele até podia escolher, mas ele nunca visitou, então nem está aparecendo aqui. Então vocês podem ver com uma probabilidade altíssima ele está escolhendo o R2, e olha só, quer dizer, então a probabilidade a posteriori de M igual a 2 é praticamente 95%, né? E a gente, de fato, simulou o nosso Y de um R2. Então vocês podem ver que ele consegue aprender sobre qual é o modelo real usando os dados, né? É uma coisa bem interessante. E legal. Daí a gente pode selecionar o modelo 2, escolher os parâmetros, quer dizer, dado que a gente está no modelo 2, qual é a densidade a posteriori dos FIIs? Posso tirar as médias aqui, vocês podem ver que a média do FI1 é 0,25 e a média do FI2 é 0,11 a posteriori, né? E de fato, olha só, a gente pegou os parâmetros 0,25 e 0,1. Ele consegue aprender relativamente bem os valores dos parâmetros aqui. E a gente pode até visualizar um box plot aí com os parâmetros. Só lembrando que esses três são só os U's, né, que a gente gerou de uma normal, então eles não importam muito. Mas a gente pode ver que o Φ1 ele está bem concentradinho aqui perto de 0,25 e o Φ2 está bem concentradinho perto de 0,1. Então, sucesso, né? O nosso metrópolis transdimensional, quer dizer, no caso, usando o teorema de Bayes, a gente conseguiu aprender bem tanto qual era a dimensão correta do nosso AR, tanto a gente aprendeu bem quais eram os parâmetros do nosso AR. Então, com isso, a gente completou aí uma etapa interessante sobre seleção de modelos encaixados e com isso vocês poderiam, por exemplo, generalizar para como a gente faria isso com regressões lineares encaixadas, como vocês fariam isso com, sei lá, um modelo de sobrevivência com variáveis encaixadas e assim por diante, né? Mas existem outros modelos que a gente pode considerar e talvez a gente, como um bônus, a gente veja um tipo muito especial de metrópolis transdimensional, que é o que a gente chama de algoritmo split and merge, né? Ou seja, agrupar e desagrupar, né? E é um algoritmo que ele é usado muito quando a gente está fazendo agrupamento bayesiano. Então, em vez de pensar em modelos supervisionados que a gente estava fazendo até agora, a gente vai agora então pensar em um modelo não supervisionado, um modelo de agrupamento bayesiano. E isso a gente vai ver em um vídeo bônus.